nós vamos... Amém. Nós vamos, então, ler o capítulo de número 15. Todo ele é pequeno e vamos pôr o todo. Capítulo 15 de Apocalipse. Um fio só. Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé, junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disto olhei, e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho no céu. E saíram do santuário os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com um cinto de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós não sabemos nada, nem temos nada de nós mesmos. Nós dependemos total e inteiramente de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia, benevolência e da ação do Teu Espírito Santo, indispensável, iluminando a nossa mente e nosso coração para extrairmos as verdades, lições preciosas que temos nesta revelação de Jesus Cristo à sua igreja. Tem misericórdia, oramos, pedimos assim esta ajuda, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olha, esse capítulo 15 está intimamente ligado ao próximo, capítulo 16. Na verdade, é uma introdução do capítulo 16 que vai trazer as pragas pelas taças, que são semelhantes às pragas do Egito. Há muita proximidade, similaridade entre as pragas das taças com as pragas do Egito. E também com as trombetas, que anteriormente já falamos. Há, assim, uma estreita conexão. Mas esse capítulo 15, em especial, é uma introdução. Aqui nós temos, pelo menos, 2 coisas importantes, que é uma visão sempre beatífica do céu, onde já estão os crentes todos, a igreja do Senhor vencedora, os vitoriosos que venceram a besta, os crentes vitoriosos todos. João vê no mar de vidro, ele tem esta visão. Eles estão lá e cantam e louvam a Deus. Vencedores. E a outra lição que temos aqui é a advertência terrível dada por Deus com relação a essas taças que serão derramadas e que têm um caráter de consumar.
na verdade, o que vai acontecer no capítulo 16 é o juízo que não tem mais nenhuma possibilidade de arrependimento, é consumado. Isso também, essas coisas acontecem durante essa dispensação. Mesmo as taças que trazem juízo consumado, também acontece. Por exemplo, os que morrem já recebem a consumação da ira e do juízo de Deus. Né? É como se fosse a taça derramada sobre eles, os ímpios. Já recebem a consumação do juízo de Deus. Ou aqueles que, por exemplo, pecam, traspassam a linha limite ou limítrofe daquilo que não concede mais arrependimento. Por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é? A Bíblia fala nisso, desses que apostatam e atravessam a linha, para os quais não há mais. É impossível trazê-los ao arrependimento. Ou a mesma coisa, aquela advertência de João, que fala dos que pecaram para a morte. Por isso, eu digo, não orem, porque não há mais possibilidade de perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Isso é derramamento de taça, já acontecendo. Mas, claro, no final, no juízo final, a caracterização da consumação vai acontecer com o derramar definitivo destas taças. Muito bem, então isso é a introdução. Lembrar que há um momento em que Deus não suporta mais a dureza de coração. Esse capítulo fala desse limite que há de Deus suportar a dureza de coração. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 29, versículo 1, tem esse versículo aqui. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado, de repente, sem que haja cura. Provérbios 29, 1. Então, esse verso é um verso, vamos dizer assim, que caracteriza esse capítulo 15, que fala desse limite da paciência ou da longanimidade de Deus com relação aos pecados dos ímpios. Então, esse capítulo 16 que vamos ter, e essa é a introdução deles, fala do derramamento da taça do vinho não misturado. Lembra que eu falei de um vinho misturado? Que é o juízo misturado com a graça comum. É o que nós estamos experimentando. Deus manda chuva sobre justos e injustos. Então, é o vinho misturado que está sendo aí derramado. Mas tem também o vinho sem mistura, que já é derramado, porque a ira de Deus se revela todos os dias, né? Diz lá Romanos, capítulo 1, versículo 18. E será derramado, então, essa taça com vinho sem mistura, vai ser puro de juízo e de ira e de cólera da parte de Deus. Muito bem. Então, vamos ver o primeiro ponto aqui. O tema eu escolhi: consolo e advertência da parte do Cordeiro. Esse é o tema. Agora, o primeiro tópico: visão dos glorificados. Versos de 1 a 4. Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus, e cantavam, e louvor a Deus. Nós vamos ver esse mais pormenorizadamente a letra desse cântico. Mas deixa
deixa aqui eu falar sobre esse mar de vidro. Eu já tive a oportunidade de falar sobre esse mar de vidro. Nós temos citado esse mar de vidro outras vezes no Apocalipse, e nós falamos que esse mar de vidro ele representa glória, santidade de Deus, como um mar de cristal que sai do trono, mas misturado com fogo. E esse fogo sempre fala de juízo. Então, é um mar misturado com juízo. E o povo de Deus em cima, de pé, como vencedores, neste mar, e que envolve a glória de Deus e o seu juízo. E como eles cantam um cântico que é o cântico de Moisés, verso 3, e do Cordeiro, então aí que a gente entende mesmo que esse mar nos reporta ao texto de Êxodo, no capítulo de número 14. Vamos lá ver esse episódio, porque essa visão do mar de vidro e do cântico de Moisés e do Cordeiro tem tudo a ver com esse texto. Êxodo 14, nós vamos ler os versos 26, capítulo 14, verso 26 em diante. Diz assim: Nisso o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a vara sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiam de encontro a ele. Assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar. Não ficou sequer um deles. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas foram como muro à sua direita e esquerda. Assim o Senhor, naquele dia, salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Aí tem 15:1. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Aí vem o cântico de Moisés. Muito bem, então, lá no texto que nós estamos vendo, né, de Apocalipse, no capítulo 15, então nós temos este mar de vidro, que é como que o mar coalhado, como misturado com fogo, que é um símbolo, aponta para a vitória que o povo de Deus teve sobre seus inimigos. Lá no Egito, sobre os exércitos de Faraó. E agora aqui, nesse mar de vidro, é a vitória sobre o dragão, a besta, o que vem do mar, a besta que sobe da terra, o falso profeta, que também o anticristo, que está como uma das bestas, e também a grande Babilônia. Então, os inimigos, que é o mundo, foram vencidos, e eles estão, como o povo ficou na praia, olhando os corpos boiando no mar. Então, estar neste mar de vidro, a igreja vitoriosa, é estar vendo os inimigos derrotados, por isso mesclado com sangue, esse mar. E cantam um cântico do Cordeiro. É o cântico de Moisés e do Cordeiro. É a mesma coisa. Moisés, porque a gente tem que entender que Cristo estava lá. É ele quem comandava Moisés, é ele quem operava os feitos extraordinários. É Cristo lá com Moisés, vencendo os inimigos. É o mesmo Cordeiro, né, que
que veio a ser, se manifestar muito tempo depois, no caso da encarnação e da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele estava lá, no Espírito de Cristo, em Moisés, operando de forma extraordinária. Então, o cântico é o mesmo. E é um cântico que envolve libertação dos inimigos e redenção, não é? Que é operada pelo Cordeiro. Vamos ver a letra desse cântico, é muito joia. A primeira coisa que eles cantam: grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras. Que obras? Bom, nós temos a criação que Deus fez. Grandes são as obras do Senhor. Que linda, que maravilha, né? Toda a terra está cheia do poder dele. O apóstolo Paulo diz que pela criação os atributos de Deus se nos são revelados. Então, são extraordinárias as obras de Deus na criação. Nós não há como não glorificar a Deus pela sua obra da criação. E eles estão aqui louvando a Deus pelas obras da criação. Grandes são as tuas obras. Mas a gente tem que lembrar da obra da redenção, não é? E aí, quando a gente lembra, pondera que Deus, na eternidade, antes de criar qualquer coisa, o Pai que planejou todas as coisas, sabendo, querendo criar os homens, os anjos, todas as coisas, sabendo que iam pecar, ele os escolhe por amor, escolhe um povo de todas as raças, tribos e nações, de todas as épocas. Ele conhece cada um pelo nome, escreve o nome de cada um no livro, chamado Livro da Vida. Que obra maravilhosa, a obra da predestinação, da eleição, o amor eterno de Deus, incompreensível. Nós não entendemos por quê, ele me escolheu, por que ele escolheu os seus. Não houve nada, absolutamente nada em mim ou em qualquer um desses eleitos que pudesse comover o seu coração a escolher. Não, foi amor dele, porque nós, quando ele nos viu, ele já nos viu pecadores. Ele já nos viu inimigos dele. Então, ele não viu nada em nós de bom que pudesse movê-lo a escolher. Foi amor. A Bíblia fala beneplácito da sua vontade, que nós não entendemos. Mas que obra maravilhosa é a obra da eleição de Deus, do amor eterno de Deus, gracioso. E ele escolheu em Cristo, porque a eleição está ligada a Cristo e a obra terrível que ele haveria de fazer em favor desses eleitos. E Cristo, indicado pelo Pai para ser o Redentor, aceita de boa vontade, porque ele ama de igual modo, com a mesma dose de amor do Pai, esses eleitos que o Pai entrega em suas mãos para ele redimir. E ele mostra essa disposição já morrendo na eternidade. Isso foi consumado na eternidade. A Bíblia fala que ele morreu, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e seu sangue derramado antes da fundação do mundo em favor desses eleitos do livro, que ele recebe solenemente das mãos do Pai. E então, na plenitude dos tempos, ele desce. Que obra! Esses que estão nesse mar de vidro, vitoriosos, louvam, cantam as obras de Deus, a encarnação do Verbo. Que obra extraordinária, misteriosa, incompreensível. Imagine o Deus da glória, aquele por quem todas as coisas foram criadas. Ele estava no trono, assentado com o Pai, com a mesma glória junto do Pai. E então os anjos adorando, bendizendo, glorificando a ele, luz, glória, de forma extraordinária. E ele deixa tudo, abandona tudo, despe-se da sua roupagem magistral, gloriosa que ele tinha. Ele deixa tudo e veste da nossa roupagem humilde. Ele se torna em figura humana.
E ele ainda determina que nasça um estábulo mal cheiroso. Não havia lugar mais humilde para nascer um mau cheiro daquele estábulo onde estavam os animais, certamente com estrumes no chão. E ainda nasce envolto em panos e deitado numa manjedoura, que é um lugar onde o boi e a vaca comem e babam. Coxo, é um coxo. Lá está o Rei da Glória, o Senhor da Glória. A diferença, né, da glória dos céus e esta situação mínima. Ele escolheu ser pobre, menos que pobre. E a vida toda foi pobre. Não tinha onde inclinar a cabeça. Ele dormia em cavernas, muitas vezes, juntamente com seus discípulos. Coisa horrível. Como ele fazia para dormir. Era difícil naqueles lugares. Mas assim foi. Até o fim. Obediente até a morte de cruz. Que obra, a obra gloriosa da redenção. Que coisa extraordinária, misteriosa, né? Que dia em que o Senhor da glória é humilhado, desprezado, esbofeteado, cuspido, desprezado, ridicularizado. Davam-lhe bofetada, dizia, profetiza, quem foi que deu a bofetada? KKKKK. Cuspiram no rosto dele. Uma coisa absurda. E açoites, até não aguentar mais. Há um salmo, o Salmo 88, que fala do período que ele ficou depois do Sinédrio, quando ele foi julgado, até de manhã, quando ele foi levado a Pilatos, ele ficou dependurado num poço com o resto d'água embaixo. O Salmo 88 fala que as águas, todos me abandonaram, tem águas embaixo, e os meus companheiros são trevas. Quer dizer, ele passou a noite ali, amarrado, dependurado. Isso aí muita gente não sabe. Mas há prova bíblica disso. Na casa de Caifás. Havia uma prisão na casa de Caifás. E ele passou. E foi para a cruz. E quase não, caiu, não aguentou levar a cruz na sua condição humana. Tão frágil depois de apanhar e passar tudo isso que ele passou. E depois o pregaram na cruz. Entre malfeitores. Não havia ignomínia pior ou maior. Eu sempre fico pensando, como é que os anjos viram isso? Qual a atitude dos anjos? Seres espirituais, iniciadores de Deus, inteligentes, que estavam acostumados a adorar. Santo, santo, santo é o Senhor, que era Cristo. Aquela visão de Isaías era Cristo. Isso está confirmado em João capítulo 12. E eles adorando. Agora vem aquele que é objeto da sua adoração, segundo a pessoa da Trindade, nesse vexame, nessa situação tão horrível, tão humilhante. Como ele diz no Salmo 22, não sou homem, sou verme. E os anjos olhando aquilo, eu penso que abismados. A única coisa que eles podiam dizer é, meu Deus, como ele os amou. E é uma grande obra. Então, eles estão cantando, grandes são as tuas obras. Aí vem a ressurreição, a ascensão, e tudo que era preciso fazer da redenção foi feito. Grande obra da redenção, o derramado do Espírito Santo. Que coisa extraordinária, a igreja e a sua vitória. Grandes são as suas obras. E é importante que isso é um contraponto com relação ao capítulo 13, que fala, por exemplo, daqueles prodígios de mentira que o falso profeta faz.
né? Tudo isso de mentira. Mas aqui estão as grandes obras, verdadeiras, gloriosas, realizadas por Deus. Grandes são as suas obras. E diz assim, admiráveis são as tuas obras. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E também há um contraponto. Se você for lá no capítulo 13, você deve se lembrar que o dragão transfere poder para a primeira besta que vem do mar. E que, então, eles ficam admirados e tem a expressão, eu não vou ler agora, mas você pode procurar aqui, diz assim, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quer dizer, para esses incrédulos, adoradores da besta, todo-poderosa, é a besta. É o anticristo. Não tem, eles vão dizer, não, ninguém pode contra ela. Mas aí vem os santos, os crentes, e diz, todo-poderoso é Deus, é o Cordeiro, é Ele, é o Todo-Poderoso, não é a besta, não, é Ele, o Todo-Poderoso. Né? E veja, eles estão cantando como vitoriosos desse mar, glorificando a Deus, vitoriosos. Mas aí alguém pode perguntar, mas no capítulo 13 não foi dito que a besta, o anticristo, iria pelejar contra os santos e os haveria de vencer? E venceram. E venceu. Ele venceu os crentes, os santos. Muitos foram mortos. A igreja foi dizimada. A figura das duas testemunhas expostas, cadáveres, mortas. A instituição igreja dizimada. Mas como é que agora eles estão cantando como vitoriosos? Porque esse é um grande mistério, não é? Satanás pensa que destrói a igreja e os santos fazendo o mal ao corpo deles, mas não faz. Ele devia saber disso porque ele pensou que havia vencido Cristo crucificado na cruz e ele foi vencido pela morte dele. Cristo os venceu na cruz, diz a palavra de Deus. Assim também os mártires, os crentes, perseguidos, presos, vencem com sua morte, com seu sangue, Satanás, a besta, falso profeta. Não é ele que vence, não é o anticristo que vence. São os santos que vencem com sua morte. Como Cristo venceu com sua morte Satanás. Então, são vencedores e estão cantando e louvando ao Senhor, Rei das Nações. Isso faz lembrar, não é, que o Rei das Nações não é anticristo. O Rei das Nações é Cristo. É Cristo. E que, ainda que aparentemente parece que vence é o mal, é Satanás, não. A Bíblia diz em Filipenses que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todos, grandes e pequenos, todas as nações se prostrarão de joelhos e vão adorar e reconhecer, mesmo que a força, reconhecer Jesus Cristo é Senhor, é o Rei das Nações, Rei dos Reis, Rei das Nações. Então, os crentes salvos estão cantando. Quem não temerá? Quem não temerá? Diz o cântico, né? Nós até cantamos também, não é? Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome, pois tu és santo. Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, é um dia em que todos vão se prostrar obrigatoriamente diante de Cristo, de joelhos. Confessar, não para serem salvos, confessar porque são obrigados. Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós temos esse cântico maravilhoso dos santos de Deus, os 144 mil, a igreja
salva do Senhor no mar divino, como quem contempla os inimigos mortos, cantam o cântico de Moisés, de libertação, de redenção, adoram a Deus por suas obras maravilhosas, pelos caminhos. Sim, os teus caminhos, porque ele diz aqui, diz assim, eu esqueci de falar sobre os caminhos. O Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Que caminhos? Quais são esses caminhos? Caminhos aqui é a providência de Deus. É todos os atos que Deus permitiu pelo seu governo acontecer, sobre sua alcunha acontecer. São caminhos, muitas vezes difíceis e duros. Ainda hoje estávamos pregando e falamos que essa Covid-19 é Deus quem mandou. Deus é quem mandou essa Covid. Isso faz parte das pragas, isso faz parte das pestes, do cavalo amarelo, isso é a profecia que se cumpriu, está se cumprindo de Deus, são flagelos mandados por Deus para os homens e ainda para alertá-los, quem sabe alguns se arrependam. Alguém escreveu lá no chat, dizendo que não, que esse vírus foi criado por um homem no laboratório e espalhados, e aí, certamente criminalmente, e que Deus não tem nada a ver com isso. Bom, essa pessoa não entende nada da soberania de Deus. Porque eu creio também que foi um homem que criou o laboratório, mas Deus mandou, Deus está lá, soberanamente, ele está atrás disso. Sem dúvida nenhuma, isso faz parte dos caminhos do Senhor. E o Salmo, né, o Salmo de número 145, verso 17, diz: justo é o Senhor em seus santos caminhos. Justo é o Senhor em seus santos caminhos. Santo em todas as suas obras. Salmo 145, 17. E, então, isso mostra que eles estão cantando e dizendo: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Então, é a adoração que nós vamos cantar. Os eleitos todos, crentes do Senhor naquele dia. Segundo lugar, um Deus ofendido que reage. Aí veja os versos de 5 a 7. Depois disso, olhei, abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho no céu. Aqui está a razão do juízo de Deus. O tabernáculo no céu. Bom, nós sabemos que isso é simbólico. Na verdade, não existe um templo no céu. O Senhor mesmo é o templo. Mas aqui nós temos esta visão simbólica de um templo. E um tabernáculo no céu aberto, chamado Tabernáculo do Testemunho. Por que tem esse nome? Por causa da arca. A arca é a arca do testemunho. E o tabernáculo do testemunho é onde a arca está, a arca do testemunho. Por que ela é chamada arca do testemunho? Então, seria bom a gente abrir aqui em Hebreus, rapidinho, Hebreus vai nos ajudar a entender isso. Hebreus capítulo 9. Veja se você pode ver isso comigo. Hebreus capítulo 9, veja os versos 3 a 4. Diz assim: mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, ou arca da aliança, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha brotado, e as tábuas da aliança, ou do pacto. Veja,
que tinha dentro da arca? É uma coisa interessante. Por isso que ela se chama Arca do Testemunho. Ela tinha um testemunho dentro da arca, um testemunho de pecado, de rebelião, de rebeldia. O pote com maná significava a rebeldia, a rebelião do povo de Deus contra a sua provisão. Deus providenciou um alimento para eles, que era saborosíssimo. Mas eles enjoaram e chamaram o maná de pão vil. Então, eles recusaram a provisão de Deus. Então, era um testemunho contra eles, aquele pote com maná. Mas tinha também a vara de Arão que florescera. Você deve se lembrar que houve uma rebelião entre os líderes lá em Israel, inclusive se apresentaram dizendo: por que só Arão e você são, Moisés, são líderes aqui? Nós também queremos governar e liderar. Então Moisés disse: vamos ver o que Deus diz. Cada um traga seu bordão. Nós vamos colocar lá perto da arca, no tabernáculo lá. E Deus vai mostrar qual é o bordão que ele escolheu para governar em seu nome, em seu povo. E você sabe, então, todos os bordões secos, sequíssimos, aquela vara que eles se apoiavam, né, levavam, foram colocadas lá. Em cada tribo uma. E só a vara de Arão floresceu. Os brotos saíram só mostrando que Deus escolhera a de Arão para governar. Deus governando através de Arão, que ele escolheu para isso. As outras varas não floresceram. Então, essa vara que florescera foi colocada dentro da arca para testemunho do pecado, rebelião do povo, rejeitando o governo de Deus sobre eles. Por isso era um testemunho de pecado. E tinha também as tábuas da lei. As duas tábuas, que a lei foi escrita em duas tábuas. E elas estavam dentro da arca para mostrar a rejeição da lei de Deus. Era o que Deus determinou que queria que o povo observasse, mas o povo não observou. Aliás, não só eles, nós todos somos criminalizados como desobedientes da lei. Por isso, o pecado é a desobediência da lei. Então, essa arca é um testemunho de pecado. É claro que aqueles que têm Cristo e que creram nele como Senhor e Salvador receberam justificação e santificação, são perdoados. E também obedeceram a lei perfeitamente, porque Cristo obedeceu por nós a lei perfeitamente. Todo crente tem isso no crédito. Obediência perfeita da lei. Por isso, não somos alvos dessas taças consumadoras de juízo. Não é? Não somos alvos. Não há juízo, condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas os outros, todos são devedores e têm esse testemunho contra eles. Os ímpios têm esse testemunho contra eles. Aí foi aberto, o tabernáculo foi exposto, o testemunho exposto, clamando por justiça e juízo. E aí saem esses anjos. Eles, então, saem do tabernáculo. Isto mostra que eles saem da parte de Deus, sob a autoridade de Deus. Na verdade, sob a autoridade de Cristo, porque se você observar bem como eles estavam, como eles se apresentavam, isto é muito interessante. Vou ler aqui. Deixa eu voltar lá para o texto, no capítulo 15. Veja, então, depois do tabernáculo exposto, aberto, o testemunho também
contra os homens por causa da rebeldia contra Deus, rebelião contra a lei. Saem do santuário 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cinto de ouro. Essas duas coisas aqui nos lembram de Cristo, no capítulo 1, versículo 12. Cristo é apresentado de forma resplandecente, versos talares, né, resplandecente, com um cinto de ouro. Então, esses anjos se apresentam assim para mostrar que vêm na autoridade de Cristo, como se fosse ele exercendo este juízo. Eles são representantes de Cristo, trazem estas vestes e este cinto para mostrar que tem toda a autoridade recebida de Cristo contra os ímpios, para trazer o juízo. E eles trazem taças cheias, esses 4 seres viventes, verso 7, trazem 7 taças de ouro cheias da ira de Deus que vive pelo século dos séculos. Preste atenção nessa taça cheia, taças de ouro, porque é de ouro porque vem de Deus, são taças divinas e estão cheias. Essa expressão mostra que há um limite que Deus estabelece para executar o seu juízo. E nós vemos isso em vários lugares na Bíblia. Eu acho que já citei isso quando Abraão pisou lá na Palestina, no lugar que seria, Deus promete, eu vou dar essa terra toda para vocês, mas não agora, porque ainda não encheu a medida dos amorreus, não encheu ainda a medida, né, dos cananitas, não encheu. Então, demorou até que o povo chegasse na hora certa em que já havia enchido a taça, já encheu das iniquidades, do pecado daquele povo, e elas foram derramadas e Deus destruiu, matou gente, era criança, mulher, homens, todos dizimados à espada. Não restava um, porque chegou o limite, assim como foi também com Sodoma e Gomorra. Mesma coisa, vou descer para ver, porque os pecados já encheram o limite. Então, é a mesma coisa, essa taça cheia é porque o limite chegou. E elas estão cheias, estão para ser derramadas, essas taças. E tem que ser derramadas. Taças da cólera, da ira de Deus. Então, nós temos aqui uma advertência, que existe um limite que é de acúmulo de pecado, e não vai passar esse limite. A taça está se enchendo. E então vai chegar a hora em que terá que ser derramada, porque chegou o limite. Agora, por último, esse eu acho mais duro, esse que eu vejo nessa terceira parte, é o tempo de se arrepender passou. Veja o que está escrito aqui, verso 8. E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Essa figura do santuário se encher de fumaça é uma figura de manifestação da glória de Deus, do Shekinah de Deus. E a glória de Deus é perigosa. Se nós olharmos aqui, por exemplo, 2 textos que eu quero mostrar para vocês, Êxodo 40, versículo 35. Preste atenção neste texto de Êxodo 40, versículo de número 35. De maneira que Moisés, eu vou ler antes. Então a nuvem cobriu a tenda, verso 34. A nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo.
Olha, Moisés era símbolo de Cristo, mediador do povo. E ele intercedia pelo povo. Certa vez ele intercedeu porque Deus queria dizimar o povo e fazer dele uma outra nação. E Moisés diz: não, Senhor, não. Intercedeu, mediador. É assim que Cristo fez por nós. Então, mas não podia entrar por causa da nuvem. Ele não podia interceder, não podia entrar. Outro episódio está no livro de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 8, quando Salomão constrói o templo. E veja o verso de número 10 e 11. De modo que os sacerdotes, eu vou ler 10, sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Verso 10. Verso 11. De modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrarem por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então, vejam, a nuvem encheu, a presença de Deus, a manifestação da glória do Senhor, e os sacerdotes, que são intercessores do povo, não podiam entrar para ministrar. Não, enquanto aquela nuvem estava ali. Então, isso mostra esse impedimento que Deus estabeleceu. Então, outro texto é de Isaías 6, que já todo mundo conhece, eu nem vou ler, porque o santo profeta está lá, tendo aquela visão extraordinária de Cristo, sentado no trono com seu séquito, e a casa se encheu de fumaça. E aquilo não foi, que benção, glória! Não, foi terrível, ameaçador. A consequência da manifestação do Shekinah de Deus ali, da fumaça, naquele tempo, prostrou o profeta em desespero, clamando: ai de mim, que vou perecer, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios. Então ele disse: eu estou aterrado, né, por causa da nuvem, da fumaça. Agora a gente está lendo aqui no nosso texto, não é, de Apocalipse 15, que uma fumaça, verso 8, o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário. Acabou. Não tem como ninguém entrar, nem para pedir socorro, orar, se arrepender, e nem ninguém interceder por ninguém. Chegou a nuvem e encerrou. É como aquela porta da parábola das virgens que fechou quando as 5 prudentes entraram, e as 5 nessas bateram: Senhor, Senhor. E não puderam entrar e ouviram, sim, aquela voz: não vos conheço. Então, a nuvem aqui fala desse impedimento. Acabou a oportunidade de se arrepender. Isso é muito sério. É triste. Ninguém poderá penetrar para se arrepender e ninguém poderá entrar para interceder. O tempo do arrependimento passou. Aí a gente fica pensando: bom, isso é no futuro. Graças a Deus agora pode se arrepender. E nós temos que pregar: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas eu quero lembrar que mesmo agora existe também limites que se ultrapassam e que não se pode arrepender. Eu quero ler esse texto, é um texto duro, mas pertinente e absolutamente necessário. Isso está em Hebreus, no capítulo 6. Diz assim: um pouquinho. Hebreus, onde é que está, gente? Não, não é esse não. Hebreus, capítulo 6. Estou abrindo errado aqui. Espera aí, eu estou com o celular para ser mais rápido e acabo
Não estou conseguindo. Eu tento e ele volta para a mesma coisa. Espera aí. 6, Hebreus 6, 1. Agora sim. Veja, verso 4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério. É um texto difícil, mas esse texto fala de pessoas que tiveram todas as oportunidades, inclusive tiveram mesmo uma certa iluminação, uma certa compreensão da Bíblia, participaram, pregaram, tiveram dons e serviram a igreja e tudo, mas nunca nasceram de novo verdadeiramente. E apostataram, deliberadamente apostataram. É impossível renová-los para o arrependimento. Quer dizer, eles atravessaram a linha, ultrapassaram a linha limítrofe. Eles ultrapassaram. Não existe mais como voltar. E é desses que João fala lá, os que pecaram para a morte, não orem por eles. Não tem perdão. Blasfema do Espírito Santo. E os que apostataram e atravessaram essa linha pela dureza de coração. Gente fica protelando, nunca toma uma decisão que tem que tomar. Atravessa uma linha. Então, a nuvem que se manifesta é uma advertência de que haverá um momento em que não se poderá achar mais arrependimento. Por isso, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. E invocai-o enquanto está perto. Deixe ímpio o seu caminho, injusto os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão e muito perdoará. Mas enquanto se pode achar. Então, são textos claros que mostram que há um limite da paciência de Deus. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Há um limite. Quando a nuvem se manifestar, o limite acabou. Então, nós temos este capítulo 15, maravilhoso, que é essa introdução, que fala do consolo para os crentes de que vencerão e que traz uma advertência tremenda, terrível, para os ímpios. E para aqueles que ainda não tomaram uma decisão, que estão brincando com as coisas de Deus e com o Evangelho. Pensam que não tem Deus na hora, no final tudo vai dar certo. Não vai ser assim. Esse é um texto muito importante e sério das Escrituras. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, né? Senhor, tem compaixão de nós, ajuda-nos a levar a sério a Tua palavra, a sério as Tuas ameaças, que o Senhor, pelo Teu Espírito, o Senhor fale ao nosso coração, e que, ó Deus, cada um de nós estejamos firmes naquilo que cremos, guardados pelo Teu poder, sustenta a nossa fé, sustenta, Senhor Deus, as nossas convicções no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarda-nos nesta hora final, que os nossos pés não se resbalem e nem venhamos a nos desviar. E olha para aqueles, ó Deus, que estão brincando com as coisas de Deus e não estão levando a sério e protelando tomarem decisões importantes que precisam tomar. Tem misericórdia que esse capítulo de alerta fale ao nosso coração, tanto nos consolando diante das lutas que estamos enfrentando e que vamos enfrentar ainda contra a besta, de que seremos mais que vencedores em Cristo, como também nos alertando, Senhor, para que possamos ficar firmes
filhos. Nós pedimos isto, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.